Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar sobre um tema que influencia diretamente a nossa qualidade de vida. É o estilo de vida e a saúde física e mental. Para falar sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui o médico clínico geral, Dr. Lucas Carvalho, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e dizer que pequenos hábitos podem gerar grande impacto no nosso corpo e na nossa mente. Dr. Lucas Carvalho, seja bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui no Podcast em Foco. Obrigado, o prazer é meu de ter sido convidado para estar aqui com você para falarmos desse tema tão importante, ainda mais nesse mês de setembro, que a gente relembra a vida, né? A importância da vida. Dr. Lucas, antes de iniciar o nosso podcast, a gente sempre começa abordando um pouco da biografia dos nossos convidados. Eu queria saber de você o que motivou você a seguir na área da medicina, se foi inspirado em algum familiar, se foi vontade da própria família, se foi um desejo mesmo seu próprio. Desde muito jovem, eu já tive contato com a realidade da medicina, né? Por causa de alguns amigos, parentes que chegavam ali que já eram médicos, que já viviam essa realidade. E desde jovem eu pensei, não, eu acho que eu preciso também seguir por esse caminho, de ser médico, de cuidar da saúde das pessoas. Então tal que eu estudava na Alfabetoc, né, e teve uma feira das profissões, talvez em torno de 10 anos de idade. E já naquele momento eu já pedi, mãe, eu quero me vestir de médico, peguei a maleta emprestada do meu tio, que é enfermeiro, né, na época, peguei o estetoscópio dele, me vesti de médico e fui para essa feira de profissões. E eu acredito que ao longo desse meu desejo, ele foi se maturando ao longo da minha vida, né, que foi se passando. E tem um fato interessante que eu acho que poucas vezes eu falei isso em público e poucas vezes eu até compartilhei isso. Quando eu era jovem, ali em torno de 15, 14 anos, eu encontrei uma freira, né, uma religiosa, que a gente conversando sobre como seria o futuro, ela falou assim, Lucas, eu acho que a sua mão vai ser capaz de mudar a vida de pessoas. E aí eu pensei, irmã, será como? Eu penso muito em ser médico, será que isso vai ser possível um dia? Ela disse, vai ser possível um dia, estude e reze bastante que você vai conseguir. E isso ficou na minha cabeça desde sempre, que eu poderia mudar vidas com o olhar, com a mão, com esse manejo, né? E quais são os principais desafios que você já enfrentou nessa sua vida jovem de médico? Assim, eu sou médico há 4 anos, mas, por incrível que pareça, a gente já passa por várias dificuldades, né? Sim. Primeiro, porque quando a gente vem de uma formação, a formação ela coloca a gente dentro de uma forma, imaginando como é que seria a abordagem médica. Mas quando a gente entra na realidade, a gente observa que a gente passa por momentos que a faculdade não nos ensina. Que a gente vai ter que aprender ali no dia a dia, aprender na cultura daquela região que a gente está sendo inserido, aprendendo como é que a gente vai lidar com as emoções das pessoas para transmitir uma boa ou uma má notícia. Então, isso tudo a gente vai levando de experiência, né? Sim, e quais foram assim, as suas maiores inspirações na medicina que fez você focar na área médica? Depois de formado, quer dizer, durante o meu processo de formação, eu passei um tempo no Hospital Regional aqui de Campo Maior, acompanhando como acadêmico. E enquanto acadêmico, uma pessoa muito me inspirou, que foi o Dr. Salmo, né? Eu via como ele tratava os pacientes, a paciência, e aquilo dele me inspirou bastante. Mas também teve uma professora da faculdade que ela também me inspirou. Ela é cardiologista, ela é do sul do país, no tempo ela estava em Parnaíba para ministrar aula pra gente, e ela sempre dizia o seguinte, a gente não pode ver o paciente só naquilo que ele vem. Por exemplo, ela era cardiologista, né? O paciente chegava lá com queixas cardiológicas, mas ela olhava o paciente como um todo. Ela nunca olhava só aquela queixa do paciente. Porque a gente olhasse ele por um completo, porque a gente ia entender. E ela trazia uma frase que era o seguinte, escute o paciente, porque ele que vai dizer o diagnóstico. De fato, né, a gente precisa ter esse cuidado de prestar atenção, de escutar, porque é a partir daí que a gente vai juntar as pecinhas do quebra-cabeça para chegar no diagnóstico. Como que você enxerga o papel de um clínico geral e se você pretende continuar como clínico ou seguir residência em outra área médica que mais lhe agrade?
E eu acho que essa pergunta vai juntar com a anterior também, né? Por Sim. causa que hoje, atuando na atenção básica, a gente observa que quando a gente encaminha um paciente, vamos supor, para um cardiologista, aí o paciente vai lá, chega com o que a gente encaminhou. O cardiologista trata a queixa base, aí durante os exames vê que tem uma anemia e fala, aí você procura o clínico da sua cidade para ver essa questão da anemia. A gente observa hoje em dia que os pacientes estão muito segmentados, né? Cada médico quer cuidar apenas da sua área, da sua atuação e esquece de ver o paciente como um todo. E aí que eu vejo a importância do clínico, porque o clínico, além de ser a porta de entrada do sistema, de uma certa forma, né, é aquele que vai olhar de um olhar dinâmico, holístico e completo do paciente para poder iniciar a investigação, tentar conduzir o paciente, porque a gente pretende que ele chegue lá no especialista só quando ele já passou por essa triagem, já descartou as causas mais comuns daquele diagnóstico que está sendo investigado, para poder partir por um nível de saúde mais avançado, né? Que requer, às vezes, mais dinheiro, mais disponibilidade, enfim. Certo. E você pretende seguir a área? Sim, aí eu pretendo ser geriatra. Ser geriatra. Porque durante esses 4 anos, eu atendi de tudo, né? Crianças, adolescentes, gestantes. E nessa faixa etária dos idosos eu me encontrei. Sim. Porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de entender os processos. E como é o nosso tema de hoje, né? Dessa manhã, que tudo é um processo. Estar em saúde não é ausência de doença, né? Mas é todo o caminho biológico, psicológico e social. E ao longo dessa minha caminhada, eu percebi que os idosos, dentre todos, passam por uma fragilidade muito grande. E eles precisam de um olhar que é mais especializado e mais voltado para as suas principais queixas e nas suas deficiências, né? Naquilo que está faltando. E por isso que eu desejo ser geriatra. Você falou algo interessante. Não estar doente não significa que você tenha uma total, completa saúde. Tem sempre que estar buscando prevenir, né? Buscar, primeiramente, o clínico geral, ou você sentiu uma dor na coluna, procura logo o ortopedista? O que você acha? Sentiu uma dor específica, procura um clínico ou procura um médico especialista no que você acha que deve estar doente? Porque às vezes você cria, né? Se imagina doente, já não vou procurar, tá doendo meu peito, vou procurar um médico de coração. Muitas vezes nem é. Às vezes é outro sintoma e você confunde. Exatamente. Por isso que é importante a gente procurar o médico que esteja mais próximo da gente, né? Sim. E geralmente o médico mais próximo é um médico clínico geral ou um médico da família, médico da comunidade, que está ali no postinho de saúde, que é de fato a porta de entrada para todo o sistema. Exatamente. Deixa eu agradecer aos patrocinadores do podcast Em Foco, que estão sempre nos apoiando. Espaço Fit, Flora Pura, Cajuína Golden, Mix Boi Gordo Atacarejo, Armazém Paraíba, Abrante Engenharia Elétrica, Atração Brindes, Casa dos Retalhos, Socorrinha Móveis, Loja S Móveis, Ótica Matos, Via Bela Confecções, Quality Mais Bebê, a gente é autorizada do Banco do Brasil, e Elba Perfumaria. Nós estamos aqui no podcast Em Foco deste sábado recebendo o médico clínico geral, Dr. Lucas Carvalho, falando sobre qualidade de vida, o que os impactos do dia a dia podem causar na nossa saúde física e mental. E agora eu queria falar sobre o que exatamente estamos falando quando nos referimos à qualidade de vida, a um estilo de vida saudável. O que é exatamente isso, Dr. Lucas? O estilo de vida saudável, ele não é apenas fazer atividade física, né? Sim. Porque quando a gente fala assim, estilo de vida, a gente já pensa, então é fazer uma atividade física, é comer bem, mas não se restringe a isso. Uma qualidade de vida, ela começa lá quando você vai dormir, o tempo de sono que você tem, o tempo que você tem para fazer o seu lazer, aí vai entrar também o esporte, a atividade física, a alimentação, a interação social também é muito importante, porque entra como qualidade de vida, entra dentro desses indicadores de saúde, né? Também a gente tem que pensar socialmente, como é que está na minha vida dentro da sociedade, onde eu moro, o bairro que eu moro, será se tem a estrutura necessária, porque isso também é saúde. Saúde não é só realmente, como nós já falamos, a ausência da doença, mas é todo esse processo que vai ajudar a ter uma qualidade de vida. Sim. Por falar em qualidade de vida, deixa eu falar para você que gosta de se alimentar bem, praticar exercícios físicos e procurar uma boa nutricionista para fazer aquela dieta para você ter uma qualidade de vida e uma boa alimentação. Estou falando do Espaço Fit. Se você busca saúde,
com praticidade e um excelente sabor nas suas comidas, você procura agora mesmo o Espaço Fit. Lá você encontra lanches saudáveis, suplementação de qualidade e atendimento nutricional especializado com a doutora Paloma. Anota aí o endereço, Avenida Santo Antônio 362, ou você pode também chamar no WhatsApp, que atendemos por delivery pelo 869-9587-6223, ou siga o Espaço Fit no Instagram, @EspaçoFit_CM, para você ficar por dentro de todas as novidades diárias que a doutora Paloma posta para você. E a Flora Pura, se você gosta de andar perfumada, pagando um preço justo, você pode procurar a loja Flora Pura, que todos os produtos da Flora Pura são naturais, livre de parabenos e os preços acessíveis. E você também pode ser um revendedor da loja Flora Pura, e vendendo apenas um hidratante por dia, você pode faturar até R$700 por mês. Olha só que bacana, uma dica para você que quer ter uma renda extra. A Flora Pura está localizada lá na Rua Benjamin Constante, número 664, ali por trás do Comercial Carvalho. Siga também no Instagram, @Flora Pura Campo Maior e fale direto pelo WhatsApp 869-9403-8900. E lembrando que a Flora Pura em breve vai estar em novo endereço e também está comemorando no mês de setembro o aniversário de 2 anos em Campo Maior. Comprando a partir de R$20, você concorre a um Pix de R$2.000. Então corre para a Flora Pura, garanta o seu cupom e concorra a esse dinheiro extra que o dinheiro chegando na conta em qualquer época do ano é sempre bem-vindo. E o Armazém Paraíba é a loja que faz parte da vida dos campo-maiorenses há mais de 50 anos. No Armazém Paraíba você encontra diversas opções em móveis, elétricos, confecções, cama, mesa e banho e muito mais. Facilitamos suas compras em outros cartões de crédito e também no Cartão Paraíba. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Localizado na Avenida Demerval Lobão, no centro de Campo Maior. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso podcast. Aproveito, já convido a você que está nos assistindo para clicar aqui no cantinho direito, curtir, compartilhar, porque o nosso bate-papo hoje está muito bom. Nós estamos falando o quanto o nosso estilo de vida pode impactar na nossa saúde mental e também na nossa saúde física. Quem está conversando conosco hoje é o Dr. Lucas Carvalho, clínico geral, que está falando com a gente hoje, dando dicas para você que quer cuidar bem do seu corpo, da sua mente e também cuidar da sua saúde no geral. A gente, quando fala em saúde, a gente tem que estar bem tanto do corpo quanto da mente. Dr. Lucas, durante a sua trajetória como médico, já deve ter atendido diversas pessoas nos hospitais, nas clínicas, e eu gostaria de saber quais foram assim, os momentos mais marcantes na sua trajetória nos hospitais, nas clínicas, ou atendendo mesmo durante alguma viagem que você possa estar fazendo algum percurso. Teve algo que marcou a sua vida? Assim, na verdade, eu encaro como todo paciente fosse único, né? Então, geralmente, eu costumo dizer, até quando eu estava fazendo a terapia, eu falava, eu acho que eu abro na minha cabeça várias estantes e nessa estante eu coloco a vida de cada paciente. Porque eu consigo lembrar e consigo trazer na mente um pouquinho da história de cada pessoa que um dia já passou comigo. Né? Eu acho interessante, porque eu tinha uma professora que ela dizia assim, olha, é sempre bom a gente lembrar de algo que marque o paciente, porque ele vai entender que nós realmente prestamos atenção naquilo que fazia ele sofrer, que ele veio buscar alívio com cada um de nós. Então isso ficou muito marcado. Então não existe um fato que me marca. Claro, a gente traz várias histórias, né, conosco, mas o que mais me marca ao longo disso tudo, quando a gente junta, é a experiência que eu tenho com cada paciente. De fato, essa troca, que eu percebo que os pacientes, eles ficam muito à vontade. Isso me deixa muito feliz, de deixar que eles fiquem à vontade comigo. E consegue se abrir, falar mais, contar melhor suas histórias, desabafar até coisas que não conseguiam em outras consultas, chega e consegue falar, né? Doutor, eu me senti à vontade e eu gostaria de falar isso pra você, e fala. Então, pra mim, isso marca muito, porque foi isso que eu vejo que é fazer medicina, é mudar a vida das pessoas. Sim, agora vamos falar um pouco sobre estilo de vida. Dr. Lucas, o que o sono
alimentação, atividade física, podem impactar na nossa saúde física e mental, ou a ausência de um desses 3 fatores que eu acabei de citar? Perder sono, não praticar atividade, ser sedentário, não se alimentar direito. Quais são as vantagens e as desvantagens desses 3 que eu citei? Assim, eu costumo dizer nas palestras, né, quando a gente está fazendo promoção e prevenção de saúde, que esses 3 não dá para separar. Eles precisam andar juntos para a gente poder garantir qualidade de vida e principalmente proteção em saúde. Porque quando a gente pensa nesses 3 fatores, a gente pensa logo em quê? Em um corpo saudável, um corpo bonito, às vezes, né, que hoje a gente percebe que as pessoas buscam muito um corpo bonito, ter ali, entrar num padrão de estética, mas vai muito além disso. Quando a gente olha na epidemiologia das doenças e principalmente dos cânceres, né, que a gente está vendo que está aumentando o número de casos ao longo dos anos, a gente observa que o ponto principal para a prevenção de muitas dessas doenças e agravos é justamente a mudança do estilo de vida. É a melhora da alimentação, uma alimentação que ela é balanceada, que ela é organizada, é a prática de exercícios físicos, né? Isso é muito importante para evitar essas doenças, o câncer, enfim, tudo isso. Mas a atividade física e a alimentação, eles têm outros impactos. Quando a gente fala também na saúde mental. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas que não praticam atividade física tendem a ter mais problemas psicológicos. Porque a atividade física, ela quer não, ela libera substâncias no nosso organismo que nos dão sensação de prazer, que vai ajudar também a diminuir os sofrimentos ao longo do dia, ao longo da vida. Que as pessoas às vezes confundem, né? Acham que está separado, saúde mental está separado do corpo. E não, eles estão caminhando juntos. Se você está doente da mente, seu corpo também não funciona bem. E quais são, assim, alguns exemplos práticos de hábitos ruins que podem levar ao desequilíbrio emocional? Do hábito ruim para levar ao desequilíbrio emocional, geralmente conflitos. Como assim, Lucas, o que é que tem a ver conflitos e hábitos de vida? Porque muitas pessoas fazem dos conflitos hábitos de suas vidas. Dentro de casa, né? Dentro de casa, com briga, confusão, às vezes não procurando a harmonia, tem muito desencontro na família e a gente observa que isso leva muito sofrimento psicológico de muitas pessoas. Outra coisa, assim, que poderia acarretar na alimentação, tem muitos alimentos que eles causam desânimo nas pessoas, mas desânimo em que sentido? A gente observa que quando a gente come uma grande quantidade de calorias, esse paciente ele fica mais sonolento, mais lento, e geralmente esse paciente que já está passando por um processo patológico e se encontra nessa situação pode piorar, pode agravar um pouco mais. Desencadear um problema crônico, na verdade? Pode sim. A gente tem aí como diabetes, hipertensão, que embora se fale muito, embora se eduque muito, a gente ainda tem um grande número de pacientes hipertensos e diabéticos, né? E principalmente obesidade. Obesidade que por tanto tempo foi levado como um problema qualquer, né? E hoje é um problema de saúde pública, inclusive já é caracterizado como uma doença e é uma doença crônica, né? Precisa de tratamento ao longo de toda a vida. Então, esses maus hábitos podem levar, principalmente, né, no nosso cotidiano, uma coisa mais palpável, nessas 3 doenças, a hipertensão, o diabetes e a obesidade. Certo. Deixa eu dar uma dica para você, porque dica boa é dica compartilhada. Se você está precisando de crédito para realizar algum sonho, concretizar seus planos, comprar um carro, reformar uma casa, comprar um terreno, tem uma solução para você. A Quality Mais BB é a solução para você que está precisando de dinheiro para concretizar seus planos. Lembrando que você que é aposentado, pensionista, funcionário público e agora também crédito para CLT, você procura agora mesmo a Quality Mais BB, agente autorizada do Banco do Brasil, sua confiança em primeiro lugar. Você procura a Quality Mais e você terá as melhores taxas, soluções de crédito para transformar seus sonhos em realidade. Taxas especiais, acessíveis, atendimento rápido, sem burocracia e dinheiro na hora. E segurança e transparência em cada etapa, tá certo? Na Quality Mais BB, você encontra crédito com credibilidade que merece
E também a tranquilidade de você estar com uma parceira que entende perfeitamente as suas necessidades. Quality Mais BB, mais qualidade no seu crédito, mais tranquilidade no seu futuro. Fale agora mesmo com a Alcimara pelo WhatsApp 994648032 ou faça uma visita na Avenida Santo Antônio, ou melhor, na Rua Santo Antônio, número 563, ali em frente ao cartório, tá certo? Eu disse Quality Mais BB, agente autorizada do Banco do Brasil, solução para o seu crédito. E também você que deseja tomar uma cajuína na hora do almoço, na hora do lanche, uma cajuína saudável, eu estou falando aqui da Cajuína Golden. Você encontra a Cajuína Golden nos melhores supermercados da cidade e você também pode entrar em contato com o Leandro, providenciar, ser revendedor dessa delícia tipicamente do Nordeste. Lembrando que a Cajuína Golden, ela é feita com cajus selecionados, não tem conservantes, é feita aqui próximo na cidade de Jatobá do Piauí, e a Cajuína Golden é excelente para você saborear no seu dia a dia, bem geladinha, para o lanche, para o almoço, e você entra em contato com o Leandro, através do WhatsApp 981166723 ou siga no Instagram @cajuinagolden para conhecer um pouco mais sobre essa delícia tipicamente do Nordeste. Lembrando que hoje é sábado, dia de oferta lá no Mix Boi Gordo Atacarejo. No Mix Boi Gordo todo sábado tem oferta no setor de açougue e você aproveita as promoções para encher o carrinho e pagar um preço bem baratinho, tá bom? O Mix Boi Gordo está localizado lá na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima. Siga no Instagram, Mix Boi Gordo Atacarejo. Instagram, Mix_Boi Gordo _Atacarejo. Estamos recebendo aqui no podcast em Foco o Dr. Lucas Carvalho, falando sobre estilo de vida, qualidade de vida que impacta diretamente na saúde física e na saúde mental. Dr. Lucas, agora eu gostaria de saber a relação entre o corpo e a mente. O que um pode afetar ou interferir ou ajudar? Qual é a relação entre a saúde do corpo e a saúde da mente? Eu vou começar tratando desse ponto através de uma experiência de uma paciente que passou comigo, né? Sim. Certo dia, uma jovem, ela tinha em torno de 23 anos, pedagoga, passou no ambulatório e a queixa dela era tristeza e desânimo. E a gente conversando ali, buscando uma causa para que a gente pudesse fazer o tratamento, encaminhar para a psicoterapia. Não logo de cara começar com a farmacoterapia, que é uma coisa que eu não gosto tanto, né? Eu acredito que primeiro a gente pode tentar organizar a casa, como eu costumo dizer, a mente, como tá, para depois a gente pensar na psicoterapia ou se a paciente estiver passando por um nível de sofrimento muito alto. Sim. Então, nesse momento que a gente estava tentando traçar um objetivo, eu perguntei, como é o seu dia a dia? Como é que você se organiza ao longo do dia? Aí ela, doutor, olha, é o seguinte, eu acordo 10 horas da manhã, vou à academia, volto da academia, o almoço já está no ponto, já como, depois assisto um filme, durmo, aí acordo, dou uma volta na cidade, depois volto para casa, vou fazer alguma coisa, mexer no telefone, ver um vídeo, um filme e tal. Aí, o que eu observei? Que essa paciente, ela tinha muito tempo ocioso. É uma paciente que dormia muito e, além de dormir bastante, ela só ia para a academia 1 hora, né? E o resto do tempo procurava coisas para fazer. Não tinha, de fato, uma obrigação ou algo, né? Para se interter ao longo daquele dia. Então, isso a gente observa que vai gerando alguns sofrimentos. Porque a pessoa tá ali sozinha e acaba vindo pensamentos, né? Vem aquilo que não deu certo, começa a pensar as situações da vida que acho que poderia estar melhor, como melhorar. E isso tudo vai causando sofrimento. Então eu acredito que quando você está mais tempo parado, sem ter uma atividade específica, você acaba trazendo mais pensamentos que podem gerar ansiedade e até mesmo depressão. Conversando com a psicóloga, ela falou e relembrou muito de um programa que outrora existiu, que era o PET, né? Que eu acho que hoje em dia não tem mais. Que o PET, eles pegavam tempo dos alunos que não estudavam integral, né?
se eles estudassem à tarde, o PET funcionava pela manhã e vice-versa. E durante o PET, o que é que eles faziam? Eram 4 horas, onde eles trabalhavam pintura, esporte, lazer, tinha aula de reforço para aqueles que tinham alguma dificuldade, e isso preenchia o dia a dia daquelas crianças. E hoje a gente observa que as crianças estão desenvolvendo bastante doenças mentais. Muitas crianças com ansiedade, muita criança já bem jovem usando psicotrópicos, coisa que no tempo que eu estava na faculdade não era uma realidade. Eu participando dos ambulatórios de psiquiatria do tempo da faculdade, a gente via mais adultos, idosos, e hoje a gente vê um boom de crianças já medicalizadas por causa da ansiedade e da depressão. Doutor, e qual é o impacto do estresse, da falta de atividade física ou da perda de sono nesses transtornos mentais? Tende a potencializar, porque quando a gente não descansa bem, o nosso cérebro ele não consegue, eu vou usar até esse termo, reiniciar, né? Se organizar, porque o sono é justamente isso. É um tempo que o corpo leva para ele se organizar, descansar para um novo dia. Se eu não consigo descansar direito, o meu corpo não consegue funcionar bem. Se o meu corpo não consegue funcionar bem, a minha atividade física não vai ter o mesmo desempenho do que a atividade física daquela pessoa que dormiu, que descansou, né? Além dos trabalhos diários que entram com prejuízos, e na saúde mental é diretamente. E a atividade física, ela ajuda a melhorar esse quadro? Ajuda sim. A atividade física ajuda tanto na questão dos neurotransmissores, liberação de alguns hormônios, como também para que os pacientes consigam dormir, né? Porque dá uma sensação de como você gasta energia, ao final do dia você tem a sensação que vai conseguir dormir melhor. E de fato, né, consegue dormir melhor por causa da atividade física. E quais são as atividades que você indica que fortalecem ainda mais a saúde emocional e psicológica, física das pessoas? Eu acredito que o primeiro e mais fácil, o primeiro passo para quem está sedentário, quem ainda não faz nada, é a caminhada. Principalmente que na nossa cidade que a gente tem um açude, né? Que já é um incentivo, a beleza do açude, encontrar uma pessoa que vai lhe estimular, que vai acompanhar você, porque isso também vai ajudar você a ter perseverança na atividade física. Não é só o ato de eu querer fazer, mas quem vai comigo, onde eu vou fazer, porque tudo isso influencia. Até quando a gente mesmo, exemplos próprios, a gente procura uma academia, a gente procura academia que a gente se sente melhor. Então isso faz parte do pontapé inicial de fazer uma atividade física. Então a gente tem a caminhada, a corrida, né, que está em alta, muitas pessoas estão correndo, que ajuda demais na atividade física, mas a gente tem que entender que é um processo. Né? Hoje eu saí da minha casa, a primeira vez eu vou sair correndo. Não é um processo. Vou fortalecer ali com a caminhada. A musculação é muito importante também, porque a musculação ela fortalece a musculatura. Inclusive, a musculação ela é muitas vezes orientações da gente no ambulatório para pacientes que sofrem com dores crônicas, né? Coluna, joelho, porque ajuda a fortificar. Doutor, falando sobre a qualidade de vida moderna, entre aspas, hoje, como você vê o uso do excesso de telas e a questão de afetar a saúde mental e também, de certa forma, a saúde física, porque está muito tempo sentado, curvado, ou no computador, ou no celular, afeta até que ponto a saúde? A tecnologia, de um lado, ela é muito boa, mas desse lado, ela é muito ruim. Porque a gente observa que, quando a gente está mais tempo ali no Instagram, rolando, a gente quer mais rolar, quer mais ver, o que é que eu tenho mais de conteúdo. Então, a gente acaba recebendo uma grande quantidade de informação. Muitas vezes, nós não temos a capacidade de processar todas essas informações, e isso vai gerando quadros de ansiedade. A gente observa que muitas pessoas estão ansiosos devido à quantidade de tempo que passam nas telas. E isso é um problema que começa não só na fase adulta, mas que, voltando às crianças, né? A gente lá na primeira infância. Na primeira infância, os pais já estão ofertando o celular, já estão dando a tela, e essa exposição a essa tela vai fazer que o paciente possa ter mais ansiedade, acreditando que tudo se resolva com um clique, tudo passe rápido, como é nas redes sociais, sendo que a vida não é assim, a vida são feitas de processos. Isso vai gerar ansiedade. Além do mais, quando a gente fala a questão do sono, né? Muita gente fica no telefone até na hora de dormir. A exposição à luz vai dificultar a liberação de melatonina natural do corpo, e aí o paciente vai ter dificuldade de dormir também à noite. E sobre algumas estratégias simples para reduzir a ansiedade, o que você indica?
Quando a gente está na crise da ansiedade, é sempre bom a gente tirar o foco. Porque geralmente o que causa ansiedade? Quando a gente está com hiperfoco em algum problema, em alguma problemática. Então o ideal é a gente direcionar esse fluxo para outro local. Por exemplo, a gente pode pegar uma pedrinha de gelo, né, e ficar transferindo de uma mão para a outra durante a crise de ansiedade. Fazer movimentos respiratórios, que é fundamental, até porque muitos pacientes começam a crise com falta de ar. Então, estimular a respirar fundo, segurar um pouquinho a respiração e soltar pela boca, né? Ter alguém que possa ajudar naquele momento, e se não tiver alguém, você mesmo vai se ajudando, vai respirando, se concentrando na respiração, o cubinho de gelo, ou então, quando tiver numa crise ansiosa, que seja mais leve, que dê para você tomar algum passo, fazer uma caminhada, não, vou aqui tomar um banho, fazer uma caminhada, para ir aliviando o estresse do dia a dia. Doutor, eu queria que você desmitificasse alguns conceitos de vida saudável que circulam nas redes sociais. Tem algum que você gostaria de desmitificar? Não, isso não é verdade. Rapaz, assim, de cabeça, lembrando, não. Não tem. Nenhum que você imagine a pessoa, para eu dormir eu preciso tomar melatonina. Não precisa. Basta tomar um chá de camomila. Existe algum mito que você imagine que as pessoas gostam de seguir e na verdade nem exista? Eu sou muito apegado às crenças populares. Sim. Em que sentido? Porque como eu fiz a pós-graduação em medicina de família e comunidade, a gente observa que a gente consegue a adesão do paciente quando a gente entra no mundo deles, né? Sim. Quando eu consigo abraçar aquilo que é natural para o paciente. Em relação à melatonina, a melatonina ajuda bastante, né, os pacientes a dormirem, porque tem uma liberação no corpo, então essa suplementação realmente ajuda. Mas é saudável se tomar sempre, fazer uso direto, contínuo, no uso caso. Contínuo da melatonina? Eu acredito que não. Ela é natural ou ela é natural? Natural. A melatonina que nós temos hoje disponível é natural. Sim. Ela é sintética, mas ela é algo que é natural, né? Que o nosso corpo já produz, a gente está repondo algo que o nosso corpo mesmo já produz, para que a gente tenha um nível para conseguir dormir. Sim. Mas a gente pode fazer que o nosso próprio corpo libere a melatonina, tirando esses excessos de luzes, né? Essas exposições de luz, porque o nosso corpo, em determinada hora do dia, onde observa que está ficando mais escuro, ele já vai começando a liberar a melatonina. Uhum. E aí, quando ele vê que eu tenho muita luz, ou seja, da televisão, ou seja, do celular, eu vou acabar diminuindo a liberação dessa substância no meu organismo e vai precisar suplementar de alguma forma, né? Sim. Em relação às crenças assim, do chá, eu acredito bastante. Claro, tem os chás que a gente não orienta, né, que o paciente faça uso, e tem chás que a gente orienta que o paciente faça uso a depender de cada caso. Por exemplo, uma gestante, doutor, eu ouvi falar que se eu tomar chá de canela eu vou melhorar. Não, chá de canela pode fazer que ela aborte, então isso aí não. A gente vai não, isso não dá certo. Vamos tentar esse outro chá que dá certo para você nessa ocasião, entendeu? Mas eu acredito que a gente dá sim para conciliar saúde com saber popular. Certo, deixa eu dar uma dica rápida para você que gosta de andar cheirosa, com a pele bem cuidada, cabelos hidratados e pagando um preço bem pequenininho. Procure agora mesmo a Elba Perfumaria. Você que gosta de andar bem cheirosa, pagando um preço justo. Na loja Elba Perfumaria você encontra fragrâncias das melhores marcas do Brasil, como Eudora, Boticário, Avon, Natura, produtos que chegam até 50% de desconto, e você também pode dividir nos cartões, e a Elba faz entrega no conforto do seu lar. Basta você chamar pelo WhatsApp 8110 1106, tá bom? 98110 1106. Adquira seus produtos com preços nunca vistos. Eu disse Elba Perfumaria. Dispomos de produtos de excelentes marcas. Você faz seu pedido, recebe a sua entrega em casa, ainda divide nos cartões. Então não perca tempo e também faça parte do grupo VIP. Você pode entrar nesse telefone que eu acabei de dar, nesse WhatsApp, e fazer parte do grupo VIP e receber ofertas diárias com preços incríveis. Gente, é incrível os valores dos perfumes que a Elba Perfumaria dispõe para você. Siga também no Instagram para ficar por dentro das promoções diárias. No Instagram, Elba @Elba_Perfumaria, tá certo? No Instagram, @Elba_Perfumaria, para você ficar por dentro de todas as novidades.
E a Brant Engenharia Elétrica, você que faz uso de energia elétrica, gasta bastante, tá com ar-condicionado parado, então transforme esse calor do sol em energia elétrica. Procure agora mesmo a Brant Engenharia, faça seu orçamento e deixe essa fatura eterna por uma energia limpa. Faça bem a você e também ao meio ambiente. Entre em contato com o Raimundo pelo WhatsApp 999-88-1495 ou vá diretamente na loja física lá na Avenida do Contorno, no bairro Cidade Nova. E lembrando que Campo Maior ganhou agora mais uma loja de móveis de qualidade. Transforme sua casa em um verdadeiro lar com móveis com excelentíssimos preços e ótima qualidade. Eu estou falando da loja S Móveis, que chegou em Campo Maior para fazer revolução no mundo de móveis elétricos, e você encontra também vários tipos de colchões de solteiro, colchão solteirão, colchão king, queen, vários modelos de colchas de cama também, além de sofás, temos também mesas e muito mais. A loja S Móveis está localizada lá na rua Antonino Freire, próximo ao Supermercado Cardoso. Lembrando que durante esse mês, o mês do cliente, você divide suas compras em até 18 vezes nos cartões. Loja S Móveis, conforto e qualidade que você merece. A rua Antonino Freire, próximo ao Supermercado Cardoso. E eu estou recebendo aqui no estúdio do Podcast em Foco hoje o Dr. Lucas Carvalho, filho da nossa amiga querida, conhecida Socorrinha Móveis, também proprietária da loja S Móveis em Campo Maior. E o Dr. Lucas está conversando com a gente sobre saúde, qualidade de vida, saúde física e mental. Eu queria ver com você agora, Dr. Lucas, o que a relação entre o corpo e a mente ela pode causar na pessoa que não pratica esses hábitos constantemente? Assim, o paciente que ele é mais sedentário, ele é mais parado, ele pode evoluir para doenças crônicas, como a gente já comentou, do diabetes, da obesidade, da própria hipertensão, e isso pode gerar doença mental no paciente, de uma certa forma, indiretamente. Porque, assim, o paciente, ele tende a fugir dessas doenças para não ficar refém de uma medicação ao longo de toda a vida. Entretanto, quando ele não adota esses hábitos de vida adequados, o que acontece? Eles acabam adoecendo. E esse adoecimento pode gerar ansiedade. Por exemplo, eu tive uma paciente esses dias, ela tem em torno de 65 anos, e ela foi diagnosticada com diabetes. A gente diagnosticou ela com diabetes e ela estava resistente ao uso da medicação. E entrou num processo de ansiedade, que não queria tomar aquela medicação, o que é que poderia fazer para reverter aquele caso. E aí, para a gente explicar para o paciente, olha, você não tem como, não é um caso que é uma doença crônica, a gente tem tratamento para que a gente mantenha a sua glicemia em níveis normais, mas que você vai conviver com o uso da medicação, e isso gera, assim, essa ansiedade como dessa paciente. No questão, a gente teve que tratar a ansiedade também porque a paciente passou por um sofrimento psicológico muito intenso. Mas a falta de atividade física também pode potencializar doenças de base que o paciente já traga, já passa por um sofrimento mental e acaba adoecendo pela falta de ter o que fazer, que aí é para poder encaminhar essa dinâmica da ansiedade para outro caminho. Doutor, você é favorável ao uso do cannabis como uma alternativa medicinal? Sim. Sou favorável ao uso da cannabis a fins medicinais. Inclusive, hoje nós já temos, a nível de farmácia, farmacológico, sendo produzida medicação à base de cannabis, que eu já observei em alguns pacientes a mudança da vida. Em que sentido? Dor. Muitos pacientes já sofriam de dor ao longo de muito tempo, não havia melhora, e aí quando foi liberado, o uso da cannabis a fins medicinais, que é o óleo que a gente tem, quando a gente prescreve, a gente observa que o paciente teve grandes melhoras. E também eu já peguei pacientes que vinham em acompanhamento com o neurologista e estavam usando a cannabis para questões do Alzheimer, questões demenciais. E em questão, a paciente evoluiu com muita melhora com o uso da cannabis. E com relação a algumas pessoas que dizem fazer uso do chá da maconha para aliviar o estresse, o que você acha sobre isso? Você acha correto ou isso é um mito? Perguntamos sobre mito, agora chegou a hora da resposta. Chegou a hora da verdade. É o seguinte, eu já tive paciente que usou o chá da maconha, Sim. E era uma idosa lá no interior que
Não, ela usava mesmo, ela fazia o chá. Inclusive, quando ela foi se consultar, ela falou: doutor, olha, eu tô ótima das minhas dores. Aí eu perguntei: o que foi que você fez? Você tomou o remédio que eu prescrevi? Tomei, doutor, aliviou, mas do que passou foi outra coisa. Aí aquela questão, né, de querer fugir, até porque o chá, a folha, ela ainda não pode ser comercializada. E em questão, como a paciente conseguiu, eu não sei, né? Aí, conversa vai e tal. Como eu falei da questão da confiança, ela acabou confiando e falou: doutor, é o seguinte, eu consegui a folha da maconha, fiz o chá, tomei o chá durante tanto tempo e aí pronto, as minhas dores foram embora. Então, assim, a nível real de uma paciente, ela disse que melhorou com o uso do chá. Mas você não indica. Mas eu não indico. Só quando a Anvisa diz assim, pode indicar o chá. E qual é a forma correta de usar a cannabis? A cannabis, ela é prescrição médica? É prescrição médica. Ela tem que ser prescrita pelo médico. A receita dela é especial, né? Não é essa que a gente encontra com facilidade. Não é o chequinho azul, não é aquela de 2 vias. É o chequinho amarelo. Geralmente, você vai conseguir essa prescrição pelo médico neurologista ou pelo médico psiquiatra, no CAPS, né? Que às vezes eles podem também prescrever, que é onde tem essa receita do tipo A. Como é que ela age no corpo? Tem algum efeito colateral? Não, ou é bem aceito pelo... Tem efeitos colaterais, mas para que a gente evite, a gente vai entrando paulatinamente, né? O paciente começa com 2 gotinhas, depois aumenta para 3 gotinhas, mas geralmente, nesses pacientes que já usaram, quais são os efeitos que ocasionaram dele? Um ou outro tiveram um pouquinho de taquicardia, teve um pouquinho de irritabilidade. Teve uma pessoa, numa dessas idosas, que teve irritabilidade quando retirou a medicação, quando foi feito o desmame, né, da medicação, aí a paciente evoluiu com piora da irritabilidade. Sim. Aí teve que retornar algumas gotinhas novamente para tentar fazer o desmame para colocar uma outra medicação no local. Então, jamais fazer um uso desse medicamento sem prescrição médica, nem para entrar e nem para retirar. Exatamente. Porque tem todo um processo de desmame, porque a retirada brusca ela pode causar problemas ainda mais sérios, né? Exatamente. Então, tudo tem que ser orientado pelo seu médico, né? Quando começar, porque, tipo assim, a escolha não é, eu tô com uma dor, já tomei esses remédios aqui, não deu certo. Então, como eu vi lá no podcast que dá pra usar, eu vou usar. Não é. Tem uma indicação clínica, né, para que o paciente possa iniciar. Então, não é quando eu quero, é quando existe uma indicação clínica para que seja feito isso. Tá certo. Deixa eu dar uma dica para você que está precisando comprar seus óculos novos, óculos de graus, óculos esporte, óculos de corrida, relógios, armações. Lembrando que você procura a Ótica Matos, que temos armações a partir de R$ 79,90. A Ótica Matos facilita a sua consulta e também facilita o pagamento dos seus óculos. A Ótica Matos está localizada na Avenida José Paulino, 699 no centro e também agora com nova unidade ali em frente à Clínica Maior, para cuidar ainda mais da sua visão. Está chegando cada vez mais perto de você. Ótica Matos, qualidade e preços baixos. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo 995 40 0503 ou siga no Instagram, @óticamatosoficial. Temos unidades em Altos, Piripiri, Boqueirão do Piauí e também José de Freitas. Ótica Matos, porque tão importante quanto cuidar da sua imagem são os óculos que você usa. E a Via Bela Confecções, fardamentos, você encontra os melhores fardamentos com os menores preços e uma variedade também em meias, toalhas, jalecos, e você também pode fazer a encomenda do fardamento da sua equipe, da sua empresa. Via Bela Confecções trabalha com excelentes malhas e os menores preços da cidade, localizada na Rua Senador José Eusébio, no centro. Faça contato também pelo WhatsApp 869-9477-0413 ou acompanhe as novidades no Instagram, @ViaBelaConf. Via Bela, o diferencial é aqui. Estamos com o Dr. Lucas Carvalho já quase no finalzinho do nosso podcast, falando sobre saúde física e saúde mental, e eu queria saber aonde que o Dr. Lucas atende aqui em Campo Maior para atender os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes que estão assistindo o podcast, que certamente vão querer depois uma consulta com o Dr. Lucas. Você está atendendo hoje exatamente aonde, doutor? Hoje não, aqui em Campo Maior, você atende atualmente? Aqui em Campo Maior, atualmente, eu estou
trabalhando no Melhor em Casa, né, fazendo visitas domiciliares para pacientes que são acamados, domiciliados, mas que têm uma indicação, né, vindo do médico do postinho de saúde, ou então a gente faz uma avaliação para saber quais são os pacientes que se encaixam nesse acompanhamento. Também trabalho no município aqui vizinho, de Freito Pacheco, onde eu faço ambulatório. Aqui em Campo Maior também tem a Clínica Maior, que eu atendo nas sextas-feiras à tarde, e também na Clínica Viver Melhor, pela manhã, dia de sábado. Doutor, qual é a diferença entre hospital, clínica qual é o atendimento diferenciado entre uma clínica e um hospital? Isso é muito importante, né? Porque a gente está observando hoje em dia que o que é que está acontecendo. Muitos pacientes estão chegando para buscar a unidade hospitalar com problemas que seriam da unidade básica de saúde, e o que também acontece vice-versa. Pacientes que necessitariam de um acompanhamento e um atendimento hospitalar, buscando o atendimento na unidade básica de saúde. É pelos níveis de saúde, como o próprio nome já diz, unidade básica de saúde. São problemas básicos, é uma dor que começou há alguns dias, que é leve, moderada, que às vezes melhora com a medicação que você tomou em casa, mas que logo retorna. É uma febre que é baixa, né, até 38,5, que está ali persistindo mais de 3 dias, buscar a unidade básica de saúde ou a clínica, né, que tem atendimento de maior facilidade. Aqueles pacientes que procuram a prevenção de saúde, tipo assim, eu tô sentindo uma tontura já há alguns dias, e aí quero saber o que é que tá acontecendo. É na unidade básica de saúde ou na clínica, né, para fazer esses segmentos de baixa complexidade. Agora, pacientes que possuem uma dor que seja intensa e incapacitante, que é aguda, né, no caso, iniciou nos últimos 5 dias, o paciente conseguia caminhar e do nada, com aquela dor, parou de deambular, parou de caminhar. Então, é uma demanda do hospital para a gente investigar logo a curto prazo o que é que está acontecendo. Pacientes que possuem sangramentos ativos, que estão com falta de ar, que está muito comum nesse período de queimada, né? Sim. Falta de ar, tosse muito persistente, que já passou na unidade, já tomou a medicação, já fez uso de algumas medicações, não resolveu e está evoluindo com piora, é indicado buscar o atendimento hospitalar. Então, nesses casos que demandam uma urgência no atendimento, tipo assim, eu preciso ser atendido hoje, aí não tem que ser no hospital, mas aquelas demandas que eu preciso, que dá para me programar, se organizar, aí sim é da unidade básica de saúde, das clínicas, né? Mas claro, quando a gente fala de unidade básica de saúde, a gente também fala da escuta inicial e da procura espontânea. O paciente pode não ter um problema que seja agudo, que não seja tão forte, mas que ele pode estar procurando a atenção básica de saúde sem ser programado ou agendado, para poder ter um direcionamento das redes de atenção à saúde, que sempre a porta é lá. E clínica e consultório é a mesma coisa? Clínica e consultório chega basicamente a mesma coisa. E quais são os seus planos futuros para a especialização, os seus projetos? O que você pretende daqui para frente na área da medicina? O meu projeto principal é conseguir ser geriatra, né? Sim. É o meu projeto de vida. Mas, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com um plano. Mas aí, quando a gente começa a viver de fato o que é a medicina, a gente consegue... a gente para e retoma rotas, né? Ver quais são as rotas que eu devo tomar a partir de agora. Quando eu saí da faculdade, eu saí em mente que eu seria obstetra, né? Por causa que eu tinha muita afinidade a essa situação, passei muito tempo como acadêmico no Hospital Regional aqui de Campo Maior na maternidade, e quando eu me deparei com a atenção básica, eu descobri, não, isso daqui é o que eu quero fazer para a minha vida. Eu quero ter esse atendimento e essa proximidade com o meu paciente. Porque quando a gente fala em algumas especialidades que são mais hospitalares, né, que são mais da urgência, que vai fazer aquele acompanhamento mais rápido, muitas vezes, a gente esquece de falar da longitudinalidade, que é o que eu gosto. Eu gosto de prescrever uma medicação e saber se o meu paciente melhorou. Eu gosto de saber como foi que evoluiu a vida dele, e isso eu consigo compreender plenamente na atenção básica de saúde. Por isso que eu fiz a pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade, já vislumbrando o título de especialista nessa área, para depois me especializar na geriatria, né, que é um caminho que eu quero muito, e essa paixão surgiu dentro da atenção básica, porque em um determinado momento da minha vida eu atendi em uma localidade onde a grande quantidade de pacientes que ali residiam eram idosos. Sim. E pelo fato de ser um local mais isolado,
os idosos estavam sozinhos, os filhos tinham saído para trabalhar, buscar melhoras de vida e os pais estavam lá sozinhos, fazendo a labuta do dia a dia, né? Porque os idosos, eles acabam não querendo parar de trabalhar, mesmo já na sua idade avançada, trabalhando e tal, se esforçando. E eu percebi que eles estavam adoecendo emocionalmente porque estavam ali sozinhos. E aquilo tinha um impacto muito grande, porque era por estar lá e envelhecendo sozinho, era porque estava sentindo uma dor que estava incapacitando dele ir na roça, ou uma dor que estava incapacitando de fazer as atividades diárias, e isso gerava adoecimento psicológico. Aí eu pensei, não, então eu acho que eu preciso mudar uma realidade. Como eu gosto tanto desse contato, eu acredito que eu vou conseguir mudar mais essa realidade sendo geriatra. Tá certo. Lembrando para você que deseja tirar sua habilitação em até 60 dias, pois eu digo para você que com muito esforço e dedicação, você consegue. Na Autoescola Santo Antônio você dispõe de aulas práticas, aulas teóricas e vai com certeza se dedicar e tirar sua habilitação em até 60 dias. Faça uma visita na Autoescola Santo Antônio, faça sua matrícula, divida em até 10 vezes e garanta a sua CNH tão sonhada, o seu direito de ir e vir e de ser um condutor cidadão responsável no trânsito. A Autoescola Santo Antônio fica localizada na Avenida Santo Antônio e você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 999 72 32 97. Comece hoje mesmo essa conquista. Unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. Bom, gente, nós estamos finalizando o podcast em Foco deste sábado com o Dr. Lucas Carvalho, clínico geral, falando aqui sobre a saúde, a qualidade de vida e como alguns hábitos podem impactar na nossa mente, no nosso corpo. Dr. Lucas, agora fica o espaço liberado para você fazer os agradecimentos finais para seus clientes, seus pacientes, seus amigos e os nossos ouvintes do podcast. No final desse podcast, eu queria lembrar algumas coisas, né? A primeira coisa é que o que é mais importante quando a gente fala de saúde é prevenir. Porque quando a gente vai falar em custos, é melhor que eu previna o desenvolvimento de uma doença do que eu tratar das consequências dela. Então a primeira coisa e mais importante é prevenir. E como a gente vai prevenir essas doenças? Com aquilo que a gente já falou, né? Atividade física, a alimentação adequada, o sono adequado, como a gente falou lá no início, a questão da infraestrutura, como é que está a infraestrutura minha familiar, minha organização familiar, como é a minha interação com o meu núcleo familiar, isso tudo também faz parte do desenvolvimento da própria saúde, inclusive por os agravos da saúde. Então a primeira coisa é prevenir, ver o que dá para evitar, o que dá para melhorar, procurar a unidade básica de saúde sempre que possível para fazer os seus acompanhamentos, seja a unidade básica de saúde, seja a clínica de preferência, o médico que você tem afinidade, né? Procurar para realizar os exames de rotina, tirar suas dúvidas, porque dúvidas na saúde é constante, né? Todo dia a gente sente uma coisa diferente. Para a gente tirar essa dúvida da cabeça, a gente procura o nosso médico da nossa confiança. Então a primeira coisa é prevenir é melhor que tratar. A segunda coisa que eu quero deixar aqui como lembrete é a prática da atividade física como algo que vai mudar a nossa vida e que ela precisa ser dado o primeiro passo. E esse primeiro passo muitas vezes não é nem com a necessidade, mas com a vontade. Tentar se esforçar para dar esse primeiro passo, para essa mudança. E também na alimentação, porque é um tabu de muitos pacientes, doutor, eu vou passar fome. Comer bem, comer saudável não é passar fome, é organizar a dieta para que você consiga ter todos os nutrientes, micro e macronutrientes adequados para você fazer os seus hábitos da sua vida normal, né? E outra coisa que é muito importante é a gente sempre estar conectado nos podcasts, estar conectado com as informações da nossa cidade para saber onde ir, né? Que foi uma pergunta muito, muito importante e que muitas vezes as pessoas não são orientadas e são orientadas por esses meios de comunicação. Para onde ir? Quando eu estou sentindo determinado sintoma, aonde me dirigir? Então isso é muito importante. E nesse mês de setembro, né, que a gente está voltada para a saúde emocional, para a saúde mental, gente, você não está só. Você que está passando por um sofrimento, não se sinta só, você não está só. Nós que fazemos parte da saúde, estamos aqui para caminhar com você, para dar essa força, ser essa mão amiga, ser essa escuta, principalmente essa escuta, porque muitas pessoas acreditam que eu só vou buscar o médico, só vou no meu postinho,
quando eu já estou num sofrimento que eu preciso de uma medicação. Não, o médico está lá também para escutar. O médico também está lá para orientar. Então é muito importante. Se você está passando por algum problema mental, algum sofrimento mental que por enquanto não vê saída, procure um médico, procure uma pessoa que você confia, né? Também para lhe ajudar e direcionar nesse caminho, que é fundamental para a gente evitar que aconteça danos futuros à sua própria saúde. Então nós estamos aqui, nós somos essa mão amiga e lutar pela vida, né? Esse mês de setembro lembra que nós estamos aqui justamente para lutar pela vida e a vida por inteiro. Muito bem, então tá aí, o Dr. Lucas trouxe os seus conhecimentos, compartilhou com a gente, ficou bem claro que o estilo de vida que a gente leva impacta diretamente na nossa saúde mental e a gente ter cuidado com a nossa alimentação, com a nossa mente, com o nosso corpo, né? Alguns hábitos, pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença. Dr. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui no Podcast em Foco, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida e estou sempre à disposição para dúvidas, se alguma coisa, se precisar de mim, estou às ordens. Tá certo, nós que agradecemos. Cuide-se, espero você no próximo podcast. Até breve.